Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Eclésia, o nosso compromisso semanal, ao vivo, de Brasília. Hoje abordando um assunto que é mantido em segredo até para a minha equipe aqui, exceto uma pessoa lá na Rede Século XXI em Valinhos, um assunto que sempre tem relação com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, minha gratidão a você que sempre está sintonizado na nossa Século XXI. Deus cúmulo de bênçãos, você e sua família. O argumento de hoje, a imparcialidade de Cristo. Cristo Jesus, o imparcial. Essa palavra, bem da verdade, ela não se encontra na Bíblia nesses termos. Mas o conteúdo dela, aquilo que ela significa, nós vamos comprovar vários textos da Escritura. Essa palavra denota uma característica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro expliquemos o que é algo parcial e depois o que é o imparcial. Pars, em latim, é parte. O parcial é aquele que toma parte, ou que toma partido, se nós quisermos. Trata-se de uma atitude que inclina uma pessoa a dizer, a agir, a julgar, mas, digamos assim, já inclinado por uma parte. Já o imparcial, imparcialidade, é a característica de quem mantém-se equidistante entre o juízo que ele vai proferir e qualquer outra realidade, incluídas as pessoas que estão envolvidas nos elementos que levam a pessoa, o julgador, a julgar. É claro que a imparcialidade, ela caminha com outras características de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, Jesus não é somente imparcial, ele é misericordioso, mas também é justo. A imparcialidade de nosso Senhor Jesus Cristo não pode ser concebida à forma humana. Há pessoas que são imparciais, mas são extremamente insensíveis, legalistas, apegadas ao texto, às normas, à legislação do homem, aos autos, àquilo que está no papel, ao processo e assim por diante. É uma imparcialidade, digamos assim, rígida. É uma imparcialidade intransigente, é uma imparcialidade quase amedrontadora, tirânica. É uma imparcialidade que não leva em conta outros elementos que estão, no caso de nosso Senhor Jesus Cristo, embutidos em outras características dele. Isso em abstrato, e já vamos começar a abordar textos do Antigo e do Novo Testamento que falam da imparcialidade de Deus. O tema é a imparcialidade de Cristo, mas Cristo é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Isso quer dizer que se o Cristo é imparcial, o Pai também o é. E o Espírito Santo também. A imparcialidade é uma prerrogativa do próprio Deus. Primeiro texto que vai aparecer aí na tela do seu computador, do seu televisor e do seu celular, Deuteronômio, capítulo 10, versículos de 17 a 18. É a primeira vez na Bíblia que se fala da imparcialidade de Deus. Ou seja, Deus não tem os seus queridinhos, em detrimento dos outros que seriam, supostamente, os preteridos. Preterido é antônimo de preferido. O Senhor Deus nem tem preterido, nem tem preferido. Com a palavra, o autor do Deuteronômio. O Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz distinção de pessoas nem aceita presentes. Não faz distinção de pessoas. Ele não tem o seu clube do bolinha. Isto é, aqueles que são blindados e que não importa o que digam e o que façam, não vão ser punidos, não vão ser castigados,
etc. Digamos, aqueles que estão acima do bem e do mal. Ninguém, absolutamente ninguém se enquadra nesta característica. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó não tem preferidos, não aceita presentes. É claro que Jesus aceitou presentes: ouro, incenso e mirra. Lembram quando Jesus nasceu? Quem veio do Oriente para adorar o menino? Os magos. E eles deixaram esses presentes. Mas atenção, texto no contexto. Aqui, se você ler todo o capítulo 10, você vai perceber que Deus aqui é tratado como um juiz. E se existe uma forma, que aliás é proibida pela legislação brasileira, pela legislação canônica, por quase todas as legislações civis e militares do mundo inteiro, o juiz não pode receber nenhum presente de nenhuma parte envolvida naquele processo que ele está para julgar. É nesse sentido que aqui, Deuteronômio 10, 18, se diz que Deus não aceita presentes. Ou seja, a moda de uma tentativa de corrompê-lo, de suborná-lo. Deus não aceita presentes, Deus não faz acepção de pessoas. O segundo texto, muito interessante também, só vou citar 2 textos do Antigo Testamento, é do livro das Crônicas, o segundo livro das Crônicas, capítulo 19, versículo 7. Nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do autor sagrado, diz o seguinte, preste atenção aí na tela do seu aparelho: que o temor a Deus esteja convosco. Vigiai o vosso procedimento, pois junto do Senhor, nosso Deus, não há iniquidade, nem distinção de pessoa, nem admissão de presentes. Essa bomba é ótima. Por quê? Porque tira de tempo qualquer pessoa que acha, ou que venha a achar, que pelo simples fato de fazer uma doação à igreja, doar um garrote para a festa da matriz, fazer uma gorda doação, uma transferência de um terreno, um pix volumoso para a paróquia ou para a diocese, que vai comprar Deus Todo-Poderoso. Não. A generosidade, sem dúvida alguma, com um coração puro, desinteressada, por amor a Deus e à igreja, ela é sempre bem-vinda, mas a intenção de supostamente colocar Deus no bolso e chantageá-lo financeiramente ou emocionalmente, porque você teria dado, ou porque você dá, ou porque você é um doador, um colaborador, isso é absolutamente, eu diria até ridículo, inadmissível. Não faz o nosso Deus distinção de pessoas. Bem, o tema poderia ser desdobrado no Antigo Testamento com muitos outros textos, mas como só temos 1 hora, 3 blocos de 17 minutos, já chegamos no Novo Testamento. E a primeira vez que nosso Senhor Jesus Cristo fala da imparcialidade dele mesmo, não de Deus Pai, não do Espírito Santo. Por quê? Porque quem vai julgar os vivos e os mortos, como recitamos no Credo, será ele. O Pai não julgará ninguém, o Filho julgará. É o Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 30. Agora entramos em cheio no argumento do nosso programa. Jesus, o imparcial. De mim mesmo, não posso fazer coisa alguma. Julgo como ouço, e o meu julgamento é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus está falando aqui da sua principal prerrogativa quando descer sobre as nuvens com poder e glória, julgar. E reparem aqui como o imparcial Jesus se imposta falando dessa prerrogativa, como ele irá exercê-la. De mim mesmo, não posso fazer coisa alguma. Não posso fazer nada. Julgo como ouço. Ele ouve de quem? Ele ouve do Pai.
que conhece tudo, que sabe tudo, como o Filho conhece tudo e sabe tudo. A prerrogativa de julgar vivos e mortos, a prerrogativa do arremate da história, seja no juízo particular, cada um se apresentará diante dele na hora da morte, Hebreus 9, 27, e o juízo final, Mateus capítulo 25, Jesus não fará absolutamente nada para forçar a barra, o chamado jeitinho brasileiro. Vamos supor uma hipótese ridícula, esdrúxula, maluca, de alguém que morre em pecado mortal. E aí, cena que realmente não vai acontecer, imaginemos a pessoa que começasse a chorar e a implorar: "Oh Jesus, não me deixe ir para o inferno. Mas tenha pena de mim. Oh meu Deus." Jesus não pode fazer nada. O imparcial julga como ele ouve. E o Senhor julga de forma justa. O Senhor julga de acordo com nossos atos. É nossa conduta ali diante de nós e de Deus Todo-Poderoso. E não há o que negar. Não haverá, portanto, nem o que contestar da condição da nossa alma na hora da morte. Toda a nossa vida vai passar diante de nós, porque o Senhor, dizem seríssimos teólogos e também o catecismo romano, o catecismo do Concílio de Trento, na hora do juízo, o Senhor infundirá uma luz na alma da pessoa para que ela, num único instante, veja toda a sua vida, tudo o que ela fez de bom e de mal, e principalmente o estado de sua alma na hora da morte. Portanto, o juízo de nosso Senhor Jesus Cristo é precisamente isto: imparcialidade. Tal a situação da nossa alma na hora da morte, tal será o nosso destino eterno. E Jesus nem vai forçar a barra, absurdo dos absurdos, condenando um inocente e levando para o céu um culpado de pelo menos um pecado mortal. A imparcialidade de Cristo deixa você assustado ou deixa você tranquilo? Susto e tranquilidade vai depender do estado da sua alma agora e do esforço que você está fazendo por viver na santidade ou não. O programa tem realmente essa finalidade. A temática é essa: assustar ou tranquilizar. Cristo, o imparcial. Aqui está a primeira bomba, João 5, versículo 30. De mim mesmo não posso fazer coisa alguma. Julgo como osso. Qual é a parábola de nosso Senhor Jesus Cristo que faz lembrar isso, de uma pessoa educadíssima que está no céu do lado de Lázaro e o desgraçado no inferno? Pai Abraão, manda Lázaro, etc., colocar água no seu dedo para aliviar um pouco da minha sede aqui neste tormento. Filho, olha que imparcialidade. Na terra você viveu de forma opulenta, enquanto Lázaro passou necessidade, e agora Lázaro está aqui e você está aí. Não vai ser possível, não. E, além disso, entre nós e vós existe um abismo muito grande. Olha a imparcialidade. Imparcialidade significa: as coisas são como elas são. Aí está o estado da sua alma na hora da morte. E isso terá uma repercussão na eternidade, para o bem ou para o mal. Agora vamos a um segundo texto. Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 2. Não julgueis, e não sereis julgados. Porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados. E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Perceberam aqui a imparcialidade de Jesus? A medida que nós utilizamos para falar com os outros, como nós tratamos os outros, como nós julgamos os outros, se condenamos ou não os outros, essa mesma medida será usada por nosso Senhor no dia do juízo. E, na verdade, ele não pode fazer absolutamente nada, porque a medida do juízo dele é a nossa. E isso é imparcialidade. Ele não vai julgar segundo a medida dele. A medida dele é a misericórdia. Claro, a misericórdia triunfa sobre o julgamento, Tiago capítulo 2, versículo 13, que vamos ver daqui a pouco, no próximo bloco. Pois bem, assusta o fato da imparcialidade precisamente nisso. Saibamos desde já, o imparcial Jesus vai nos julgar como julgamos as pessoas.
a sua medida será a medida com que nós tratamos as pessoas nos nossos pensamentos, palavras e atos. Portanto, imparcialidade é uma isonomia equidistante, mas com um reflexo tremendo de susto na nossa vida, porque eu, com esse texto, é que reforço, consolido, evidencio a imparcialidade de Cristo, porque já sei que ele não se desviará dos critérios que eu estou utilizando com relação ao próximo. Esses critérios ele vai utilizar no dia do juízo e ele não pode fazer absolutamente nada, porque estes são os parâmetros do julgamento dele. Marcos, capítulo 4, de 24 a 25, é o próximo texto. Ele prosseguiu: atendei ao que ouvis. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. E ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem se lhe tirará até o que tem. Isso é que é imparcialidade. Ou seja, eu vou ser julgado como eu julgo as pessoas. E mais, se eu meço com critérios contra a justiça e a caridade, o Senhor vai utilizar esses mesmos critérios para mim e com mais rigor ainda. Agradeço a você que já enviou sua pergunta pelo WhatsApp, eu já as recebi e vou respondê-las no próximo bloco. Agradeço a sua participação e se você ainda não enviou, pode enviar para este número a pergunta que aparece aqui na tela. Será um prazer responder a sua pergunta. Você pode enviar também no meu Instagram, que é @DomJosé_Falcão_Oficial. Estou aqui aguardando a sua participação. Não saia daí. Depois de um breve intervalo, a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo bloco, o programa Eclésia, hoje se debruçando sobre o argumento da imparcialidade de Cristo. Cristo imparcial, não toma partido, não tem os seus queridinhos. Favoritismo diante de Deus, isso absolutamente não existe. Ou seja, Deus não tem os seus prediletos no sentido pejorativo do termo. Os prediletos do Senhor são os santos. Todos os seres humanos são prediletos em Deus, no sentido bem genérico, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Nesse sentido, todos são amados. Esse é o cálice da nova aliança, derramado por vós e por todos, para remissão dos pecados. A 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz: Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Portanto, quanto ao objeto da salvação, ninguém está excluído. Ninguém está excluído, absolutamente. Ou seja, Jesus não morreu por uma casta, por um grupo predileto de pessoas. A misericórdia dele é imparcial, mas a justiça também. Vimos no primeiro bloco vários textos do Antigo e do Novo Testamento sobre a imparcialidade de Deus, Antigo Testamento, e a imparcialidade precisamente de Cristo no Novo Testamento, e vamos evocar ainda Lucas capítulo 6, versículos de 36 a 38. Esse texto reforça aquilo que já vimos em Marcos capítulo 4, de 24 a 25, e Mateus 7, versículos de 1 a 2, e a famosa frase de Jesus: de minha parte eu não posso fazer nada, julgo como ouço. É tudo aquilo que uma pessoa reta gostaria de ouvir, que procura viver a santidade. Não vai ter o jeitinho brasileiro quando deixarmos esta vida, se estivermos em pecado mortal. Nessa hora, Jesus será absolutamente impotente. Ou seja, não posso fazer nada por você. Ah, mas isso não é amor. Epa, alto lá. Jesus já fez tudo por nós na cruz. O que mais ele poderia fazer por nós além do que ele fez no Calvário?
Tendo feito tudo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, então não posso fazer nada. João 5, versículo 30, de mim mesmo não posso fazer coisa alguma. Julgo como ouço. Isso é absoluta imparcialidade. Lucas 6, de 36 a 38. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e dar-se-vos-á. Colocar-vos-ão no regaço medida boa, cheia, recalcada e transbordante. Porque com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos vós também. Usou de misericórdia nesta vida, foi caridoso, perdoou o próximo. A misericórdia vai triunfar no dia do seu juízo. Durma tranquilo, viva tranquilo e morra tranquilo neste propósito. A medida do julgamento de Deus está em você, para o bem ou para o mal. Lembre-se, o juiz não vai ter critérios subjetivos no sentido humano, isto é, eu decido. De certa forma, nossa sentença deixada a esta vida, nós já estamos a construí-la. É o estado da sua alma agora quem vai evidenciar, e já pode ficar tranquilo, se Jesus me chamasse hoje, eu verdadeiramente estou em pecado mortal ou na graça de Deus? Pronto. Se ele me chamasse agora, eu estando nesta condição, o juízo dele vai ser imparcial, porque ele vai me julgar com a medida com que eu julgo, com que eu trato, com que eu me imposto diante dos demais. Atenção! Com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos vós também. Ou seja, Jesus não vai poder fazer absolutamente nada no dia do juízo. Condenar um inocente ou inocentar um culpado. Colocar no inferno quem morreu na graça de Deus ou colocar no céu quem morreu em pecado mortal. Avancemos agora a 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Outro texto bombástico que prova esse com uma explicitação, eu diria, enorme, escancarada, da imparcialidade de Cristo. Temos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali, cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Vejam que o texto não diz conforme Jesus decidir. Não. Claro que Jesus vai decidir. Vinde benditos, apartai-vos de mim, malditos. Mas o porquê dessa sentença não está em Jesus. Porque tive fome e não me deste de comer. Porque tive fome e me deste de comer. E por aí vai. Portanto, a imparcialidade de Cristo evoca exatamente isto. O porquê dessa imparcialidade não está nele. O porquê da imparcialidade de Cristo está em mim, está na senhora, está no Senhor, está em todos nós. Ficou assustado? Ótimo, porque é exatamente isso que esse programa foi preparado para causar esse susto. Bom, se não está assustado porque está com a sua consciência tranquila, então durma tranquilo e viva tranquilo neste santo propósito, o propósito da graça de Deus. Tiago, capítulo 2, versículo 13. Próximo texto. Haverá juízo sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o julgamento. Isso é que é bomba. Isso é que é imparcialidade. Mais uma. Juízo sem misericórdia. Não que Deus deixará de ser misericordioso e agirá, digamos assim, de forma intemperada, furiosa, contra quem morrer em pecado mortal. O que significa juízo sem misericórdia? Significa uma misericórdia que Deus usa para conosco, mas que não teve nenhuma utilidade para nós, porque nós não retribuímos com um coração convertido. Ou seja, a misericórdia objetiva que Deus manifestou na cruz, na minha vida,
não teve nenhuma repercussão. A exemplo do rico Epulão, que morreu no pecado e veio a se encontrar nos tormentos do inferno. Mas a segunda parte da carta de São Tiago diz, Tiago 2,13, a misericórdia triunfa sobre o julgamento. A misericórdia triunfa sobre o julgamento até quando Jesus disser, ou quando ele diz, apartai-vos de mim, porque é o misericordioso que fez tudo por nós na cruz para nos salvar. E ela triunfa, ainda que a pessoa seja condenada. Porque a misericórdia triunfa não é no momento do juízo, ela já triunfou no Calvário. No dia do juízo, ela apenas evidencia a triste constatação. Morri por você e você não correspondeu a tanta graça e tanto amor que eu manifestei por você. O meu sangue derramado, na verdade, não significou nada para você. Você conspurcou, você chafurdou, você negou, você blasfemou, você ignorou o meu sangue precioso, o preço do seu resgate. Bem, avancemos. Porque agora é preciso falar da imparcialidade de Deus para os pagãos, os cristãos e também os membros de outras religiões. Cristo será imparcial também com os pagãos? Sim. Também com os judeus? Sim. Já vimos a imparcialidade com os cristãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, de 34 a 35. Pedro vai à casa do centurião Cornélio, na cidade de Cesareia Marítima. Cornélio é um pagão, vai ser batizado logo depois. Deus manda Pedro ir lá para anunciar a palavra e batizá-lo e batizar toda a sua família. A frase de São Pedro que nos interessa, que contém a imparcialidade de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, de 34 a 35. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Ah, Deus é misericordioso somente com os cristãos. Isso não é verdade. Somente com os judeus. Isso não é verdade. Ele é misericordioso e ele é justo com todos. Portanto, até os não cristãos podem obter a salvação. E isso, de forma alguma, menospreza a necessidade da igreja. A necessidade de se abraçar o evangelho. A necessidade de professar a fé e receber o batismo. Porque Deus tem caminhos misteriosos para salvar as pessoas que, sem culpa, nunca ouviram falar do evangelho. Nunca ouviram falar de Jesus. Eu vou repetir a frase que já apareceu aí na sua tela. Reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que lhe é justo, e lhe é aceitável. Aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Olha que bonito. Qualquer pessoa, até quem viveu muitos e muitos anos antes de Cristo, se teme a Deus, ainda que a noção de Deus, dele, 30, 40 mil anos atrás, antes de Cristo, nunca ouviu falar de Cristo, mas é temente a Deus, na concepção dele. E faz aquilo que é justo, bonum faciendo, malum vitando, fazendo o bem, evitando o mal. Isso agrada a Deus e pode obter a salvação. Nunca, porém, sem os méritos de Cristo, porque Cristo disse, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aliás, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, versos de 6 a 16, diz o seguinte, preste bem atenção. Deus retribuirá a cada um, segundo as suas obras. A vida eterna, aos que, perseverando em fazer o bem, buscam a glória, a honra e a imortalidade, mas ira e indignação aos contumazes, rebeldes à verdade e seguidores do mal. Tribulação e angústia sobrevirão a todo aquele que pratica o mal, primeiro ao judeu e depois ao grego. Mas glória, honra e paz a todo que faz o bem, primeiro ao judeu, depois ao grego. Porque diante de Deus não há distinção de pessoas. Todos os que sem a lei pecaram, sem a aplicação da lei, perecerão. E quantos pecaram sob o regime da lei,
pela lei serão julgados. Porque diante de Deus não são justos os que ouvem a lei, mas serão todos justos os que praticam a lei. Os pagãos que não têm a lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenham a lei, a si mesmos servem de testemunho de lei. Eles mostram que o objeto da lei está gravado nos seus corações, dando-lhes testemunho à sua consciência, bem como os seus raciocínios, com os quais se acusam ou se excusam mutuamente. Isso aparecerá claramente no dia em que, segundo o meu evangelho, Deus julgar as ações secretas dos homens por Jesus Cristo. Que bomba! Ou seja, os pagãos nunca ouviram falar da lei de Moisés, nunca ouviram falar do evangelho. Viveram 30, 40 mil anos atrás. Podem se condenar. E vão ser julgados por aquilo que receberam. Eles mesmos são lei, porque Deus colocou a lei natural neles. Alguns princípios de verdade, de retidão, de honestidade, de respeito ao próximo, de culto a Deus, ainda que sejam noções bem diferentes das noções do Antigo e do Novo Testamento. Deus colocou a lei natural, na própria natureza deles, na convivência deles, nos costumes deles, nas tradições deles. Portanto, entre pagãos, quem procurou viver de acordo com essa lei, com a graça de Cristo, alcançou a salvação. Mas também existe a possibilidade da condenação entre eles. Da mesma forma, e isso torna o conhecimento da lei, a quem muito for dado, muito será pedido, para judeus e para cristãos, cristãos muito mais, essa dolorosa e ao mesmo tempo justa e misericordiosa realidade. Você conheceu a lei, deve viver segundo ela e vai ser julgado pela sua correspondência ou não à lei. Portanto, conhecendo a lei, qualquer que seja o ser humano, conhecendo Cristo, conhecendo o Evangelho, vai ser julgado por aquilo que ele recebeu. Portanto, conhecendo a lei ou não conhecendo a lei, existe a possibilidade de condenação ou de salvação. É exatamente a correspondência da consciência da pessoa com os princípios que Deus fez chegar a ela, correspondência ou não correspondência, que vai determinar a salvação ou a condenação da pessoa. Tenha ela conhecido ou não, tenha ela aprofundado ou não o conhecimento da lei. Isso é imparcialidade. Aliás, nosso Senhor Jesus Cristo diz, e a rainha de Sabá virá naquele dia e vai condenar vocês. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão, etc., enquanto vocês vão ser excluídos do reino dos céus. Perceberam a imparcialidade de Jesus? Que maravilha! Está terminando o nosso segundo bloco. Antes de encerrar esse bloco, eu quero compartilhar com você, que estou também no Instagram, e quero convidar você para me seguir. Siga @Dom José Falcão Oficial e você verá lá as partilhas sobre a Palavra de Deus e também trechos dos nossos programas aqui na Rede Século XXI. Eu espero você lá. E nesses 15 segundos quero lembrar a você, o programa Eclésia, a partir da Páscoa, vai para o sábado, 10 horas da manhã. Por quê? Porque vai estrear um novo programa e eu vou falar dele no terceiro e último bloco comigo e com o Frei Gilson. Um grande abraço, até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse segundo e último intervalo. Está começando o terceiro e último bloco do nosso encontro Eclésia. Hoje, ao vivo daqui de Brasília, se debruçando sobre o argumento da imparcialidade de Cristo. Cristo imparcial, ou seja, não toma partido por ninguém. Não tem os seus favoritos, não tem os seus privilegiados no sentido pejorativo do termo. Todos nós compareceremos diante dele para a prestação de contas dos nossos atos e mais, a imparcialidade dele, para quem recebeu muito, é que vai ser cobrado muito. Para quem não usou de misericórdia, ele também vai usar a mesma medida. Para quem não perdoou, vai usar a mesma medida. Com a mesma medida com que medirdes, vós sereis também medidos.
Isso independe da pessoa, seja ela a que ocupou o cargo mais alto, mais importante da face da terra, dentro ou fora da igreja, e também as pessoas mais simples. Não é o simples fato de você pertencer a uma condição social, ser muito rico, que por causa disso você já está no inferno. Se viver a santidade como rico, vai para o céu. E se viver em pecado mortal, a pobreza social, vai para o inferno. Porque o Senhor vai julgar os corações. O Senhor vai julgar as intenções. Não vai julgar a condição social de ninguém. Já vimos em outras ocasiões a interpretação dos padres da igreja para as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E também na versão de São Lucas, bem-aventurados os pobres. E uma versão não contradiz a outra. Eu quero agora agradecer a você que é sócio da Associação do Senhor Jesus, você que é fiel em sua doação e também em suas orações. Você é, meu filho, minha filha, o grande responsável por este programa está no ar. Você é o grande patrocinador da Rede Século XXI, que leva a todos pela TV e pela internet para todo o mundo este sinal que espalha a palavra de Deus. Se você ainda não assumiu esta missão, junte-se a nós. Você pode fazer a sua doação pelo Pix, apontando sua câmera para o QR Code que aparece aí na sua tela. Seja um evangelizador, junto com a Associação do Senhor Jesus. Como diz o padre Eduardo, ela não é minha, ela é do Senhor Jesus. E quero comunicar uma notícia maravilhosa para vocês. Desde o ano 2012, eu tenho um programa que vai ao ar toda noite, das 7 às 7h10 da noite, chamado Igreja Militante. Depois, um segundo programa, domingo, todo fim de tarde do domingo, das 5 às 5h30 da tarde, é o programa Luz da Vida. E agora o programa Eclésia vai passar para o sábado às 10 horas da manhã, a partir do dia 6 de abril, primeira semana da Páscoa. Por quê? Porque na segunda-feira da oitava da Páscoa, um dia depois do domingo de Páscoa, vai estrear um outro programa comigo e com o Frei Gilson. Esse programa vai se chamar Força de Deus. É uma expressão do apóstolo Paulo no capítulo 1 da carta aos Romanos e também na 1 aos Coríntios, capítulo 2. Cristo Jesus é força de Deus. O Evangelho é força de Deus. Toda segunda-feira, das 8h30 às 9h30 da noite. Estreia no dia 1º de abril. Mas é verdade, viu? Dia 1º de abril dizem que é o dia da mentira, mas é verdade o que eu estou dizendo para vocês. Vai começar esse programa? Então, vejam, agora eu terei 4 programas na Rede Século XXI. Igreja Militante, toda noite, das 7h10 às 7h15 da noite. Domingo, Luz da Vida, das 5 às 5h30 da tarde. Depois, Eclésia, que vai para o sábado, das 10 às 10h30 da manhã do sábado. E Força de Deus, com o Frei Gilson, toda segunda-feira, das 20h30 às 21h30. Tá claro? Por favor, divulgue isso e sintonizem a nossa Rede Século XXI. Vamos agora à primeira pergunta aí que já está aparecendo aqui. Eu quero lembrar a vocês que as perguntas chegam de lá de Valinhos, São Paulo, a sede da nossa Século XXI. E aqui para o Caio, que não me diz, tudo guardado. Aqui é uma execução sumária, no bom sentido, que o tiro é dado aqui sem que eu saiba da pergunta e tenho que responder na hora e não posso errar. E tenho que dar uma resposta segura para todos vocês. Primeira pergunta. Dom José, o senhor disse no início que Deus não aceita presentes. Como interpretar, então, todos os sacrifícios que vemos no Antigo Testamento? Não seriam presentes? Bem, eu recordo aqui Deuteronômio 10, de 17 a 18, acho que eu já disse no primeiro bloco que os presentes que Deus não aceita são os presentes que pretendem comprar o seu julgamento. São presentes já maculados com uma intenção escusa. Digamos assim, mal comparando,
um juiz corrupto que é procurado por uma parte interessada no juízo para que ele venda uma sentença, produza uma sentença favorável àquela pessoa que está dando, digamos, um agrado, um dinheirinho, uma propina, um imóvel, alguma benesse, alguma recompensa, algum favor e assim por diante. É nesse sentido. Aliás, quando o assunto é sacrifício, chegou um momento na história de Israel em que Deus Todo-Poderoso tratou os sacrifícios como algo horripilante. É misericórdia que eu quero e não sacrifício. Oséias capítulo 6, versículo 6. Isaías capítulo 58, o jejum que me agrada é romper as cadeias da opressão, é vestir o desnudo, é dar alimento ao faminto, respeitar o direito do outro e assim por diante. Portanto, o texto no contexto. Aliás, eu acho que eu até falei dos presentes que nosso Senhor Jesus Cristo recebeu. Ouro, incenso e mirra são verdadeiros presentes, sem dúvida alguma. Então, veja o texto no contexto. O presente de que Deuteronômio 10, versículo 18 está tratando é o presente que seria qualquer iniciativa do ser humano para enganar Deus, para ludibriar Deus, para fazer uma espécie de teatro puramente formal. Eu estou cumprindo com a lei de Moisés, dando o meu presente e Deus vai aplacar a sua ira, vai ignorar o meu pecado e a minha iniquidade e minhas trevas vão ficar por isso mesmo. Nesse sentido, não. Portanto, a intenção com que se oferece a Deus alguma coisa deve ser a intenção pura e reta. Qualquer outro tipo de intenção, ela é maculada e o Senhor não aceita. E ainda que seja dada, o Senhor tem essa repulsa. É misericórdia que eu quero e não o sacrifício, ou seja, esse tipo de presente. Próxima pergunta. Dom José, como entender que Deus que é misericórdia teria destruído Sodoma e Gomorra? E se Deus sabia que Adão e Eva pecariam, por que Deus não impediu? Deixa a pergunta aí, Caio, no teleprompter. Sim. A misericórdia de Deus é incompatível com o pecado. A caridade não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Diz a 1 Coríntios capítulo 13, isso se aplica antes de tudo a Deus Todo-Poderoso. Aliás, a primeira destruição que supostamente estaria em contradição com a misericórdia não foi nem a de Sodoma e Gomorra, foi a de Noé, o dilúvio. Eu me arrependo de ter criado o homem, diz o Senhor Deus, e determina a Noé que construa a arca, porque ele vai renovar a face da terra. A misericórdia, tanto no caso de Noé, como no caso de Abraão, que tentou impedir a destruição de Sodoma e de Gomorra, essa é uma misericórdia que se manifesta com, particularmente, a sua justiça, que é ela, a misericórdia, incompatível com o pecado. A ideia de uma misericórdia que não diz não ao pecado, a ideia de uma misericórdia que não pune aquele que pratica aquilo que ofende a Deus, é uma misericórdia que não é verdadeira. Eu repito, a misericórdia, o amor de Deus, a caridade, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Em Romanos capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo diz o seguinte: a ira de Deus se acende do alto do céu contra toda a impiedade e perversidade dos homens. Pronto. Isso vale para Sodoma e Gomorra, isso vale para a humanidade no tempo de Noé, isso vale para qualquer castigo que Deus Todo-Poderoso venha a manifestar em favor de várias pessoas ou da humanidade inteira. A misericórdia castiga, mas castiga por amor, castiga para purificar, castiga para que não venhamos a nos condenar. Sodoma e Gomorra foram convidadas ao arrependimento, como, na verdade, a cidade de Nínive, no tempo de Jonas. O que foi que Jonas fez na cidade de Nínive?
se dentro de 40 dias vocês não se arrependerem, a cidade de vocês vai ser destruída. Não faltou aviso para Nínive, mas Nínive se converteu. Não faltou aviso para Sodoma e Gomorra, mas eles não se converteram. Então, não são 2 pesos e 2 medidas. No tempo de Noé, no tempo de Ló e Abraão, Sodoma e Gomorra, no tempo de Nínive, com o profeta Jonas, o mesmo Deus misericordioso, cheio de amor por todos os pecadores, previamente os advertiu, previamente os convidou ao arrependimento. Não havendo, Gálatas capítulo 6, versículo 7, o que o homem semeia, isso ele colherá. Depois, e se Deus sabia que Adão e Eva pecariam, por que Deus não impediu? Minha filha, eu vou responder de uma forma bem educada. Você já pecou na vida? Se você responder que sim, eu devolvo a pergunta. Se Deus sabia que você ia pecar, por que Ele não impediu? Desculpe, eu não estou debochando de você, não. Deus, desde toda a eternidade, sabia, sabe de todas as nossas fraquezas, de todas as nossas quedas. E Ele não nos impede porque Ele nos ama. Pergunte a uma mãe, antes de engravidar o primeiro filho, ela que teve 2 ou 3 ou 4, ela sabia de antemão que uma vez os filhos nascendo eles iriam pecar? Iriam talvez dar problemas para elas? A resposta é sim. Mas a pergunta é, mesmo elas sabendo disso, por que quiseram ter filhos? Tem uma palavrinha de 4 letras que explica isso. Amor. Deus Todo-Poderoso, sabendo das nossas fraquezas, conhecendo todas elas, não nos impede. Cheio de amor, Ele cumula-nos de bênçãos e dádivas, concede-nos todas as condições, todas as graças, para que lutemos contra o mal, para que não caiamos em tentação, para que façamos a sua santa vontade. Ele sabe desde toda a eternidade, como sabia da traição de Judas, como sabia do pecado de todas as pessoas, de todos os crimes, porque Ele não impediu, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A capacidade do homem de entender e de decidir. Deus a quis desde toda a eternidade, e malgrado o conhecimento prévio e eterno de que todos os pecadores haveriam de pecar, exceção feita à Virgem Maria, todos os pecados de todos os homens foram conhecidos por Deus Todo-Poderoso. E Ele não nos impede para respeitar essa prerrogativa que Ele colocou no coração de cada um de nós. Imagem e semelhança de Deus. Próxima pergunta, Dom José. Se uma pessoa que não teve a oportunidade de conhecer Jesus, mas foi muito justa e caridosa, tem como obter a salvação? É claro, eu já li Romanos capítulo 6, versículo 16. Por favor, eu peço a você de novo que leia. Acho que você não estava no segundo bloco, quando eu citei exatamente isso. Todos os que sem a lei pecaram, sem a lei, sem a aplicação da lei, perecerão. E graça e verdade, vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, qualquer um, buscam a glória, a honra e a imortalidade. Então, os pagãos que não têm a lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenham a lei, a si mesmos servem de lei. Eles mostram que o objeto da lei está gravado nos seus corações, dando-lhes testemunho à sua consciência. Eu estou repetindo o que eu disse no segundo bloco. Está claro? Então, sem culpa, não tiveram a oportunidade de conhecer Jesus. O Vaticano II, na Constituição Lumen Gentium, capítulo 16, diz de forma muito bonita: aqueles que sem culpa nunca ouviram falar do Evangelho, mas se esforçam por viver de acordo com sua consciência, podem, não sem a graça de Deus, alcançar a salvação. Penúltima pergunta. Dom José, podemos dizer que o amor que temos a Deus e ao próximo conduzirá o nosso julgamento? João, capítulo 5, versículo 30. De mim mesmo não posso fazer coisa alguma. Julgo como ouço, e meu julgamento é justo. Se o amor a Deus e ao próximo for reto, for sincero, São João da Cruz diz de forma muito bonita: no ocaso da vida,
seremos julgados pelo amor. Essa frase tem que ser entendida em dois sentidos. Vamos ser julgados, São João da Cruz, no ocaso da vida, seremos julgados pelo amor. É o amor de Deus por nós, é Cristo quem vai nos julgar, e também o amor que manifestamos ou não ao próximo. Juízo final. Tive fome, me deste de comer, isso é amor. Tive sede, me deste de beber, isso é amor. Ou o desamor. Tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Pronto. É o amor que, na verdade, vai bater o martelo da nossa salvação ou da nossa condenação. Amor a Deus e amor ao próximo. Última pergunta. No atual cenário de polarização política e de ideologias, como podemos imitar a Cristo e sermos imparciais e, enfim, poder amar os não amáveis? Eu resumiria, temos 2 minutos para encerrar o programa, numa frase de Jesus, Mateus 22, 21. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ame o próximo como a você mesmo, para além dos favoritismos, para além das opções partidárias, filosóficas ou ideológicas, o cristão vê no próximo a presença de Cristo, o amor de Cristo. E é a correspondência a esse amor, a coerência com esse amor que vai definir a salvação ou a condenação dele. Última pergunta. De minha parte, não posso fazer nada, julgo como ouço. Ele, o juiz, é misericordioso e a minha pergunta é: a misericórdia de Jesus não deixará escapar nada que fiz? Nada. Mas, se você se arrepender de todos os pecados, você ouvirá de Jesus. Se é católico, espero no sacramento da confissão. Hoje estarás comigo no paraíso. Tudo o que o ladrão fez de mal diante de um sincero arrependimento, ele foi perdoado e todo o mal da sua vida foi cancelado. Nesse sentido, você tem razão. Se você, na graça de Deus, e enquanto perdurar até o fim de sua vida, se reconciliar com Deus, todo o pecado, sinceramente confessado diante de Deus, será perdoado. E o contrário também. Viveu na graça de Deus, mas no derradeiro instante de sua vida cometeu o pecado mortal e dele não se arrependeu. Nada de bom que você fez ao longo da vida vai ser levado em conta e você irá para o inferno. Ou melhor, iremos para o inferno. Desejo a você uma semana abençoada. Obrigado pela sua audiência. Na próxima terça-feira, já Semana Santa, nosso último programa Luz da Eclésia, à noite. Desejo a você uma semana abençoada. Hoje, dia de São José, Deus cumule de bênçãos a sua vida. Seja nosso assíduo telespectador. Até a próxima semana, se Deus quiser. Um grande abraço, aceite minha bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.